Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 28 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos mais algumas informações sobre ataques ucranianos aqui em Sevastopol. Alguma coisa foi atingida aqui, foram 5 grandes explosões, segundo os russos, um drone foi derrubado, mas são 5 explosões. Tem alguma coisa errada nessa conta aqui, né? Vamos falar também sobre o navio, que infelizmente atingiu uma mina. O navio cargueiro civil atingiu uma mina aqui próximo da entrada do rio Danúbio. Uma coisa preocupante aqui, mas está sob controle essa situação aqui, né? Na linha de frente a gente tem boas notícias em alguns lados, notícias ruins em outros, tá? Em Krink, Avdiivka e Sinkivka as coisas estão indo bem. Os ucranianos estão conseguindo repelir os ataques russos, os russos tentaram avançar, perderam muito pessoal, perderam muitos tanques, então tá tudo certo ali. Agora, aqui em Oryhiv e também em Novomihailivka, a gente tem problemas, vamos falar sobre eles, né? Saiu um artigo na New York Times pedindo mais uma vez que a Ucrânia faça paz com a Rússia, negocie, coisa e tal. Esse tipo de artigo certamente é artigo pago por Moscou para falar besteira, porque o Moscou precisa de um acordo de paz, ele não pode continuar do jeito que está. Ele sabe que as tropas dele estão se fragilizando muito rapidamente, não vai continuar, não vai conseguir segurar isso por muito tempo, né? Então, absurdo o artigo, não tem nenhuma chance de mudar a opinião de ninguém, e inclusive veio com uma outra novidade, que é o fato de que os Estados Unidos mandou mais um pacote de ajuda para a Ucrânia, né? E aí você lembra, tinha acabado o dinheiro, né? O dinheiro que o Congresso autorizou para o governo americano mandar ajuda para a Ucrânia tinha acabado já. O que eles fizeram? Usaram aquela alternativa que eu tinha falado antes, de usar material que está sobrando nas Forças Armadas Americanas, né? O presidente não precisa de aprovação do Congresso para mandar esse tipo de coisa para a Ucrânia, ou seja, está mostrado que ele pode usar esse caminho realmente para ajudar a Ucrânia, mesmo na falta de uma aprovação no Congresso. De novo, não acho que o Congresso americano vá barrar isso por muito tempo, seria um suicídio político para os republicanos fazerem isso, mas mesmo que isso aconteça, o Biden pode continuar ajudando a Ucrânia através do próprio estoque sobressalente que vier sobrando em estoque das Forças Armadas Americanas, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Tira o Bombril da Tela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve um pequeno ataque de drones essa noite na Ucrânia, né? Os russos mandaram os drones Shahed 136, está virando comum, todo dia tem ataque de drone na Ucrânia. O de hoje foi até pequeno, foram só 8 drones Shahed, dos quais 7 foram derrubados pela defesa antiaérea, portanto não teve nenhum caso de dano mais sério. O que teve de dano mais sério foi justamente um navio panamense de bandeira do Panamá que estava carregando grãos no porto do Danúbio, né? Ou seja, você lembra, não é o corredor verde que a Ucrânia implementou, não. A Ucrânia conseguiu estabelecer aqui uma rota segura entre Odessa e o mar territorial aqui da Romênia, de forma que os navios conseguem se abastecer nos portos aqui de Odessa, Chornomorsk e outros portos aqui da região, né? Isso aqui não teve problema, mas além disso, os ucranianos também têm usado a rota do Danúbio, né? É uma rota mais fácil porque os navios podem entrar por aqui pelo mar territorial da Romênia e já entram no Danúbio, e aí eles podem se abastecer, por exemplo, aqui em Ismail ou em Reni, que são portos fluviais. Eles não têm um calado tão grande, você não pode ter navios tão grandes aqui, mas é uma alternativa mais segura. Os navios têm que andar menos aqui na rota que, em tese, pode haver algum ataque. Não houve nenhum ataque, não tem nenhuma previsão de ataque, mas né, sempre existe essa possibilidade. Só que, infelizmente, um navio ele atingiu uma mina aqui na região, estava nessa região aqui, uma mina russa se soltou, acabou atingindo o navio, parece que teve feridos, teve um grande incêndio na coisa, não teve nenhum morto, nenhum dano grave, o navio voltou para o porto e não teve problema, né? Mas certamente um susto muito grande aqui nessa região. Os ucranianos fizeram um ataque em Belgorod, na cidade de Sherebinsky,
matando dois guardas russos ali na região. Foi um ataque feito com um drone, né? Os russos estão lamentando aqui o ataque em Belgorod. Belgorod, vocês sabem, é essa parte aqui da Rússia. Belgorod aqui, Shebekino, deve ser alguma coisa por aqui, que foi feito o ataque nessa região, né? Além disso, a gente tem aqui mais drones em Yeisk, né? Yeisk é essa região aqui da Rússia, é aquele onde tem aquela base aérea que a gente falou outro dia, que caiu um avião e coisa e tal. Teve também alguma coisa aqui, ó. Isso aqui a gente está vendo são mísseis de defesa antiaérea russos, atingindo drones, possivelmente drones ucranianos, ou alguma outra coisa, né? Alguma coisa explodiu ali. O que foi, o que aconteceu, a gente não sabe, mas teve algumas explosões ali em Yeisk, né? Aparentemente foi só a defesa antiaérea russa funcionando por ali. Bom, agora, Sevastopol é que tem uma coisa mais dúbia, né? Sevastopol foi atingida pelos ucranianos também de ontem para hoje, e a gente tem algumas informações aqui desencontradas. Então, a gente sabe que teve um monte de barulho lá em Sevastopol nesse último dia, né? E segundo o pessoal lá na Rússia, estão dizendo aqui ó, que os sistemas de defesa antiaéreo ficaram operacionais em Sevastopol. De acordo com informações preliminares, um drone foi destruído. De acordo com informações do Serviço de Apoio de Sevastopol, de resgate de Sevastopol, no momento não há danos à infraestrutura na cidade, né? Estamos monitorando a situação. Então, na noite de ontem para hoje, né, um drone teria sido derrubado. Só que o que o pessoal está dizendo aqui é que foram, na verdade, 5 explosões, né? Inclusive, olha só, eles bloquearam a ponte da Crimeia, fecharam a ponte da Crimeia. Eles não iam fazer isso por causa de um drone em Sevastopol, né? Porque teve um ataque um pouco maior aqui. Pode ser que não tenha nenhuma coisa séria, mas de qualquer forma teve algum ataque, né? A ponte foi fechada à meia-noite e 34 e voltou à meia-noite e 53. Então foi um fechamento breve, ainda assim. O pessoal está falando aqui, ó, foram 5 explosões. Segundo os russos, foi um drone derrubado. Mas espera aí, mas um drone, né, para 5 explosões não faz sentido. Tem explosão. Onde é que foram as outras 4 explosões então, né? Enfim, a gente não tem mais informações, mas houve esse ataque contra Sevastopol, né? Também teve esse ataque aqui ao quartel-general do batalhão checheno do exército russo. Não tem a informação de onde foi isso daqui, né? Isso às vezes o pessoal pega a informação nos bloggers russos, claramente foi filmado por um russo isso daqui. A gente não tem a informação de aonde foi que aconteceu isso daí, provavelmente em algum lugar de Donetsk, né? Dá para ver o prédio bastante destruído, tomara que vários chechenos tenham sido mandados para outro mundo, né? Bom, falando sobre a linha de frente, né? Em Krink, vocês sabem, Krink é essa região aqui na margem esquerda do rio de Dnipro, essa cidade aqui. Os ucranianos estabeleceram uma cabeça de ponte que tem incomodado muitos russos aqui, porque essa cabeça de ponte fica muito perto da M14, então os ucranianos eventualmente interrompem o tráfego na M14, e a M14 é uma estrada muito importante porque ela vem desde Melitopol aqui e abastece toda essa região aqui de Olesk, Rolopristan, toda essa área aqui ocupada pelos russos, né? Então isso aqui tem incomodado muito os russos estão fazendo todos os esforços para tirar a cabeça de ponte ucraniana aqui. Mas o que chama a atenção realmente é que desde o dia 22 de dezembro não tem ataque aéreo ali na região, né? Ou seja, os russos não têm coragem de levantar mais os bombardeios deles para bombardear a cidade de Krink. Isso dá uma vantagem enorme para os ucranianos. Os ucranianos estão dizendo que ficou muito mais fácil a luta ali, e se não fosse artilharia russa, daria até para respirar, né? É lógico que eles estão sendo exagerados, estão sendo irônicos, mas de qualquer forma dá para ver que melhorou a situação ali, né? E de fato, nos resultados também, né? Segundo as informações aqui, os números de mortos russos ali da 810ª Brigada Marine russa está sendo dizimada ali perto de Krink, né? Aqui tem algumas imagens que eu não posso nem mostrar, porque aparece um monte de corpo de soldado russo aqui, o YouTube não gosta, mas basicamente é isso daí, né? Os russos continuam empurrando os soldados da 810ª Brigada Marine para tentar tirar os ucranianos de lá, e só resulta em morte isso daí. Realmente
Impressionante o quanto que isso está custando para os russos, essa cabeça de ponte, né? E tem até aqui uma mensagem que foi pega aqui num blog russo, de uma dona chamada Júlia. Desculpa eu estar falando para vocês, coisa e tal, meu marido foi... a Júlia está procurando informações sobre o marido dela, né? Aí uma outra pessoa que respondeu, ó, o meu marido foi para Krink em 11 de dezembro. No dia seguinte eu recebi informação de colegas que ele estava 200. E desde aquele dia eu tenho tentado obter informações, obter o corpo dele e não consigo, né? Ou seja, 200, você sabe, é o código para morto, né? Então a Júlia aqui está toda preocupada porque ela não consegue falar com o marido dela estava lá em Krink, ela não consegue mais contato com ele, e aí o pessoal está falando aqui, provavelmente, minha amiga, virou 200, né? E aqui a outra resposta o que eles dizem em todos os grupos é isso. Não está conseguindo falar com algum russo em Krink é porque, né, morreu. A situação realmente está crítica para os russos ali, né? Mas nem todas as notícias na linha de frente são boas, né? Aqui em Verbovê, os russos conseguiram reocupar uma parte da linha Surovikin. Vocês lembram, Verbovê é essa região aqui, ó. Os ucranianos estão tentando tomar a cidade de Verbovê e eles avançaram, conseguiram romper a principal linha de defesa russa aqui nessa região, estão lutando já do outro lado dela. Mas os russos conseguiram retomar uma parte dessa linha. Isso é uma coisa muito preocupante. Essa situação aqui em Verbovê não é uma situação estável, né? Se você olhar para o próprio formato disso daqui, dá para ver que é uma coisa problemática. Os ucranianos ou vão ter que avançar mais aqui, ou vão ter que recuar para estabilizar essa linha de frente aqui, né? Enfim, essa é a situação, não é uma boa notícia esse avanço russo aqui. Mas eu considero ainda pior esse caso aqui, ó. Lá em Novomikhailovka, os russos conseguiram avançar na junção entre Pobeda e Novomikhailovka em direção a Paraskovivka. Então vamos entender o que ele está dizendo aqui, que os russos conseguiram avançar aqui nessa região, né? Bom, Novomikhailovka, essa cidade aqui, ela é uma cidade estratégica, por quê? Porque justamente os russos querem dominar essa área aqui para proteger Volnovanha, que está mais aqui embaixo, conseguiram tomar Marinka aqui em cima, e agora o que eles fizeram? Eles avançaram aqui, ó, entre Pobeda e Novomikhailovka em direção a Paraskovivka, tá? Essa área vermelha aqui tá exagerada, tá? Tem muita coisa além do que realmente os russos dominam aqui, mas os russos avançaram nessa área. Isso é preocupante porque perdendo Novomikhailovka, de novo, não vai ser nenhuma tragédia, porque aqui, ao contrário de Vuhledar, né, Vuhledar era muito mais estratégica. Se os russos tomassem Vuhledar, depois não tem cidade quase nenhuma aqui, só tem Vodiane, que é pequenininha, poderiam avançar muito com a linha de frente aqui. Aqui não, né? Tem Novomikhailovka, Paraskovivka, Konstantinivka, tem um monte de cidadezinhas por aqui. Seria muito lento o progresso russo aqui, mas de qualquer forma é uma coisa preocupante. E aqui é algo mais preocupante, porque, como eu disse, é um ponto estratégico importante aqui, né? Enfim, vamos aguardar para ver o desdobramento desses avanços aqui. Bom, outro lugar que está bom para os ucranianos é a Avdiivka. Novamente, os russos estão perdendo uma quantidade enorme de soldados e blindados ali na direção. Isso aqui foi uma tentativa deles avançarem e é impressionante como é que um drone conseguiu causar uma explosão desse tamanho. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Repara aqui, ó, tem dois BTRs, né, dois veículos blindados de transporte de tropas, algumas tropas russas aqui. E olha só o que acontece quando o drone chega. A explosão é muito violenta, né? Assim, ok, o drone carrega munição com ele, carrega um explosivo com ele, mas a minha impressão é que tinha mais alguma coisa ali, talvez uma minas, né? Eles estavam colocando minas em algum lugar, munição de alguma coisa ali. Realmente impressionante a explosão que aconteceu aqui. Isso aqui justamente na área de Stepov, próximo de Avdiivka, né? Stepov é mais aqui para cima, essa cidadezinha aqui que os russos não conseguem tomar por nada, é onde aconteceu isso daí, né? Tem mais informações aqui de vários ataques. Os russos fizeram um ataque com 10 BMPs ali na região de Stepov e vários tanques também, e acabou em falha completa,
ou seja, mais uma vez os russos não conseguiram avançar nada e perderam mais um monte de gente, um monte de equipamento, está ficando uma coisa comum ali em Avdiivka, né? Enfim, outra notícia boa para os ucranianos aqui é em Sinkivka. Sinkivka, mais ao norte ainda, aqui próximo de Kupiansk. De novo, os russos continuam tentando avançar aqui, mas sem sucesso nenhum. Você só vê tanques destruídos aqui em Sinkivka, um monte deles por aqui, né? Então, nenhum sucesso para os russos nessa tentativa de avanço aqui em Sinkivka. Ou seja, temos notícias de dois lados aí, né? Aqui as cartas do Polé-Volán, eles mostram aqui algum pequeno avanço aqui em Spirne. Isso aqui, Spirne, é acima de Bakhmut, é outra região aqui, mas não é nada muito significativo, isso daqui não vai fazer muita diferença. Spirne é essa região aqui, ó, que os russos teriam avançado. Aqui também, um pouco mais adiante ali em Bakhmut, próximo de Bordanivka, como eu falei para vocês, avançar um pouco os russos conseguem, mas tomar Bordanivka, tomar essa região aqui, vai ser muito difícil porque tem várias posições altas dos ucranianos aqui, vai ser difícil para os russos avançarem aqui, né? Aqui estamos falando de Avdiivka, nenhuma novidade, dá para você ver vários vetores de ataque, mas nada dos russos conseguirem andar propriamente dito, né? E aqui a situação em Novomihailivka. No mapa aqui ele não mostra esse avanço que estaria em direção a Paraskovivka, né? Como eu falei, é entre Pobieda e Novomihailivka esse avanço aqui que eles estão falando. Os russos teriam avançado alguma coisa aqui, né? A gente não sabe exatamente quanto, e a grande questão é essa, né? Vamos ver quando é que vai ser, quando tiver informações exatamente de onde eles avançaram aqui, né? Agora, aqui é que é preocupante. Como a gente falou também, Verbove, ali na região de Oryhiv, os russos conseguiram avançar aqui, ó, retomaram a linha Surovikin aqui, numa boa parte aqui. Os ucranianos ficaram aqui restritos a só um pedaço da linha Surovikin. É algo preocupante isso daqui. Segundo informações, os russos teriam usado armas químicas nessa região, e isso que permitiu o avanço deles, né? Isso é uma coisa complicada, porque, e aí, vai fazer o quê, né? Que os russos estão fazendo uso de... estão fazendo crimes de guerra, a gente sabe, né? A arma química os russos estão usando já há um tempão. Usaram lá em Krink também, não conseguiram muita coisa. Aqui conseguiram, né? Então temos que ver como é que vai ser a resposta disso daí, né? É o que a gente tinha falado ontem, que os ucranianos avançaram aqui em direção a Luhov, nessa posição aqui também, aqui é positivo para os ucranianos, nessa direção aqui, em direção a Luhov, os ucranianos avançaram bem aqui nessa cidade aqui de Kamiansk, né? Então teve mais um bom avanço ucraniano aqui. Em Krink não tem mais nenhuma mudança, né? Então essa é a situação, não teve nenhuma mudança significativa, mas tem pontos de atenção muito críticos ali em Verbove e em Novomihailivka, que a gente tem que prestar atenção nisso daí. Os russos continuam morrendo como russos morrem, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que teve um caso ontem, eu não cheguei a mencionar porque é muita notícia, se eu falar sobre tudo é complicado, mas teve mais um caso de prisioneiros de guerra ucranianos que foram mortos pelos russos, né? Mais um crime de guerra russo, né? O problema é que novidade é essa, né? Os russos cometem vários crimes de guerra por dia. A vantagem é que isso ficou bem registrado, então certamente isso daí vai ser usado para colocar na cadeia toda a cadeia de comando dos russos que fizeram essa besteira, né? Bom, aqui está falando justamente sobre o avanço ali em Verbove. As forças russas conseguiram avançar ali em Zaporizhia e retomaram posições que haviam sido capturadas pelos ucranianos durante a ofensiva de verão, né? Provavelmente os ucranianos recuaram justamente para posições mais defensíveis, próximas de Robotny, para o inverno. Então o que estão dizendo aqui é que isso seria esse recuo ucraniano aqui seria uma coisa para uma posição mais defensível. Eu não gosto desse tipo de coisa. Me parece que foi realmente a arma química russa que acabou sendo efetiva aqui. Talvez os ucranianos tenham que usar arma química também contra os russos, seja a solução nesse caso, né? Eles também reforçam aquilo que a gente já falou alguns vídeos atrás aqui, que aparentemente o que fez a ofensiva ucraniana dar errado foi justamente a opção russa de explodir
a represa de Nova Kakhovka. Ele fala aqui que, segundo uma entrevista com o Associated Press, um oficial de forças especiais ucranianas disse que eles estavam preparados para fazer um cruzamento do rio de Dnipro ali no final de maio de 2023, né? Mas a destruição da represa e o alagamento do rio acabou atrasando isso daí. E qual que era o ponto? Isso seria justamente no momento que os ucranianos estavam iniciando a contraofensiva deles. Isso faria com que os russos tivessem que dividir as forças e não precisaram fazer isso, porque destruíram a barragem, então eles puderam concentrar as forças em Oryhiv e assim segurar a contraofensiva ucraniana, né? Enfim, os russos conseguiram ganhar dessa vez, mas eles não têm mais represas para alagar, ou seja, não vão conseguir usar esse truque de novo. A próxima contraofensiva certamente vai ter uma história diferente, né? Saiu mais uma coluna no New York Times falando sobre que a Ucrânia não precisa de todo o território para derrotar o Putin. Ela pode ceder, ela pode entregar territórios e coisa e tal. Qual o problema? Mais uma peça de propaganda claramente paga pelos russos, porque não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Olha só, não dá para saber se o Putin é sério sobre um cessar-fogo, mas a única chance de descobrir é fazer uma tentativa. Ô idiota, já fizeram tentativa em 2015, teve o acordo de cessar-fogo lá de 2015 de Minsk. Deu certo? Não, não deu, então não adianta, não tenho o que dizer aqui, não tenho o que testar mais. Aí ele fala dos problemas de uma guerra muito prolongada, como se esses problemas fossem só dos ucranianos, não fossem dos russos também, né? Os russos também estão com esse problema e muito maior. Por quê? Porque os ucranianos, bem ou mal, têm o apoio do mundo ocidental. Os russos não, estão sozinhos nessa. Tem apoio de quem? Da Coreia do Norte, né? Enfim, um monte de besteira aqui, mas o que o cara comenta aqui, que o mais legal que ele viu nesse artigo, é os comentários depois do pessoal sacaneando o cara que escreveu o artigo, né? Ou seja, o pessoal criticando o autor do artigo, o que mostra aquilo que eu falo para vocês. A propaganda russa está falhando. Por mais que vocês vejam nos comentários dos meus vídeos aqui um monte de russete falando, não, esse cara tá mentindo, como é que pode? A Ucrânia já acabou, não tem mais guerra, já acabou a Ucrânia, coisa e tal. Por mais que vocês vejam um monte de gente falando isso ou é robô russo ou é idiota que caiu em papo de robô russo. De qualquer forma, é uma minoria extremamente pequena. A propaganda russa foi a grande derrotada nessa guerra devido justamente à informação descentralizada e distribuída. O pessoal nos comentários aqui, só sacaneando os caras ali, né? Enfim, mais uma besteira comprada pelos russos em jornal, em mídia ocidental. E você vê isso daí, essa coisa, né? Como é que a mídia ocidental está na mão dos russos. Os russos têm muito dinheiro para comprar esse pessoal. É impressionante, né? E por falar em russos, esse daqui é um candidato que conseguiu se candidatar contra Putin, né? Então, a gente falou de vários, o Igor Strelkov tentou, não conseguiu, aquela moça que é contra a guerra tentou e não conseguiu, aí esse cara aqui, o Andrei Bogdanov, é um candidato que vai disputar a eleição contra o Putin. E aí ele fez uma entrevista, a repórter pergunta para ele, você planeja ganhar? Ele, é claro que não, você acha que eu sou um idiota? Eu pareço um idiota? Bom, ele meio que parece um idiota assim, mas isso mostra aquilo que eu falo para você, né? A eleição na Rússia, a Rússia, quando saiu da União Soviética, decidiu emular uma democracia. Aquilo lá nunca foi uma democracia de fato. Eles criaram vários partidos, todos debaixo da coordenação do FSB. Então, você vai ser oposição desse jeito, você vai ser oposição desse jeito, você vai ser quem vai ganhar, que é o Putin, né, da United Rússia. Então, pronto, é tudo uma emulação, todo mundo está dirigido pelo comitê central do FSB ali, né? E os poucos que aparecem que são contrários a isso, o Navalny, o Igor Strelkov, a moça lá que falou também que ia concorrer, como é que era o nome dela mesmo? Ekaterina Duntsova. Enfim, desses aí, os que tinham alguma chance estão presos, que é o caso do Navalny e do Igor Strelkov, e a jornalista que queria paz e coisa e tal, eles sabem que ela não representa perigo de verdade, então só proibiram ela de candidatar, né? Fizeram igual o Lula com o Bolsonaro aqui, proibiram a oposição de se candidatar aqui. Enfim, é isso daí, né? Eleição na Rússia é isso daí. Por falar em coisas que não funcionam na Rússia, um avião teve que fazer um pouso com 30 passageiros no rio congelado lá na Yakutia, né? Isso é uma situação preocupante. A aviação civil russa está cada vez mais
caindo aos pedaços por não ter peças de reposição. Mas o pior é esse caso aqui que o pessoal está tentando entender o que aconteceu. Um Il-76, que é um avião comercial, né, um avião de passageiros, ele pousou bem ao norte de Moscou, no meio do nada. Não tem nada ali, não tem nenhuma pista de pouso, nenhum prédio, não tem nada. A única atividade humana é madeira, né? Criação de madeira. Então tá aqui, saiu da Yerevan, que é a capital da Armênia. O avião veio para cá e caiu aqui, assim, sumiu do radar aqui, né? O pessoal está colocando que pode ser simplesmente uma falha dos instrumentos, né, com muito frio e coisa e tal, e o avião de repente tá bem, seria esse avião aqui. Só que, no final das contas, ninguém sabe, não tem nenhuma informação disso daqui. Onde ele desapareceu aqui, não tem nada, né? E o pessoal está se perguntando, pô, que diabo que pode ter acontecido aqui? Não faz sentido nenhum esse avião. Alguns estão falando que isso aqui pode ser destroço do avião, mas, enfim, não sabemos de nada ainda. O avião sumiu. E por falar em avião sumir, a gente tem também o pessoal falando sobre as perdas da frota russa no Mar Negro, né, com o ataque que teve lá no dia 26, lá no porto de Feodósia. E aqui eles estão relembrando todas as perdas russas da frota do Mar Negro, né? E eles mostram aqui que, na verdade, se você parar para pensar, se esses navios todos tivessem sido destruídos em qualquer marinha do mundo, tirando as grandes marinhas do mundo, seria uma tragédia completa. Imagina o Brasil perdendo essa quantidade de navios submarino e coisa e tal, ia ficar praticamente sem nada, né? Tem a lista aqui de todos os navios que foram destruídos, isso aqui dos grandes, né? Lógico, teve mais um monte de navio menorzinho que foi destruído, mas dos grandes aqui, a frota do Mar Negro, cerca de 20% dela, medido por tonelagem, já foi destruída pelos ucranianos, né? E tem mais uma parte aqui que foi danificada, né? E aí eles mostram que esse aqui foi o primeiro ataque ucraniano de sucesso lá no porto de Berdiansk, ainda em 24 de março de 2021, destruiu um navio, danificou outros dois. Depois disso daqui teve o Moskva, que foi a nau capitânia ali da frota no Mar Negro, destruída em abril, né? 13 de abril. Depois teve mais ataques aqui nessa região aqui, depois em Sevastopol, depois finalmente em Kerch e agora em Feodósia, né? Ou seja, os ucranianos estão dizimando a frota russa do Mar Negro muito rapidamente. Ah, mas é só 20%, ainda tem um monte de navio e coisa e tal. É verdade, o problema é o risco que os russos têm agora com esses navios, e a prova maior é que eles tiraram os navios todos daqui e estão mandando para outros portos aqui na Rússia, justamente para evitar perderem esses navios, né? Mais informações lá do caso é isso daqui, ó. Repara que aqui estão o caso do Novocherkassk, né? Que foi ligeiramente danificado, como vocês podem ver nessa imagem aqui. Aliás, é curiosíssimo, né, ver a mídia ocidental falando não, que o navio foi danificado. Danificado, o navio foi destruído completamente, não sobrou nada do navio aqui, né? Mas está ainda CNN, Reuters, a mídia ocidental, estão falando não, que foi danificado. Não, foi destruído, que sobrou nada do navio. E tinham outros navios aqui, ó, que aparentemente não foram afetados. A gente viu que esse navio aqui afundou, esse outro navio aqui foi danificado, esses outros aqui foram retirados daqui. Se você olhar o mapa, olhar a imagem do porto aqui, ó, esses navios daqui foram tirados justamente para não perderem esses navios. E justamente isso mostra o problema dos russos, né? Eles não têm mais a Crimeia como um lugar seguro para ter a marinha deles, né? Enfim, os outros que estão aqui são navios que já estão provavelmente velhos, já iam afundar mesmo. Tiraram os navios todos que estavam aqui, né? Excelente a situação. Bom, informação interessante aqui trazida pelo David D. é que o Biden mandou mais um pacote de ajuda de 250 milhões em equipamentos para a Ucrânia, que inclui ataques, mísseis para o HIMARS, inclui um monte de coisa ali. E segundo ele está dizendo aqui, ó, sem usar o PDA ou nenhum outro tipo de previsão de fundos, né? Não foi usado a aprovação. Fez isso sem precisar do Congresso. Nenhum democrata ou republicano pode bloquear isso daí.
é aquele mecanismo que a gente já falou alguns vídeos atrás. O Biden tem esse poder. Pela lei americana, se tiver munição sobrando, munição e equipamentos sobrando nas Forças Armadas americanas, isso pode ser fornecido para países aliados. Não tem nenhuma, não precisa passar pelo Congresso, não precisa passar pelo Senado. A única questão tem que ter a declaração lá das Forças Armadas, tem que ter o controle das Forças Armadas dizendo que está sobrando. E tem um monte de coisa sobrando. Tem um monte de Bradleys americanos que estão sendo enviados para descarte, para virar sucata. Isso tudo pode ser mandado para a Ucrânia, né? Um monte. Aqui, ó, os Estados Unidos têm cerca de 1.000 ataques velhos que podem ser mandados dessa forma. Basta dizer que está sobrando 1.000 ataques, são velhos, vão acabar a validade logo, manda esses 1.000 para a Ucrânia. Imagina, 20 que a Ucrânia recebeu, fez um estrago danado, acabou com a base de helicópteros lá em Berdiansk que os russos tinham. Imagina com 1.000 ataques, o que eles poderiam fazer, né? Enfim, o que ele está falando aqui é que o Biden poderia ter feito isso daí, não fez antes, ou talvez isso seja estratégia para o ano que vem. E eu acho que a estratégia para o ano que vem é o que eu falei para vocês. O Biden está dando corda para os republicanos ficarem bloqueando esse negócio. Ele poderia ser até mais ativo na negociação desse pacote de ajuda para a Ucrânia, mas ele sabe que, em última análise, ele vai ajudar dessa forma, mesmo que esse pacote não saia no Congresso. Então o que ele está fazendo? Ano que vem é ano de eleição. Ele sabe que o povo americano quer ajudar a Ucrânia. Tem um monte de republicano idiota achando que está abafando, bloqueando essa ajuda para a Ucrânia, né? Só está abafando na bolhazinha deles lá de russetes enrustidas lá nos Estados Unidos, a bolha do Tucker Carlson lá, e fora disso, ninguém mais acha isso legal. Então, o Biden está fazendo um esperto, está deixando os republicanos ficarem barrando esse pacote, porque isso só vai pegar mal para eles na eleição do ano que vem. E ele sabe que ele pode a qualquer momento dar um jeito de ajudar a Ucrânia de outra forma, né? E isso que ele quer apresentar no que vem. Olha só, eu sou o candidato pró-Ucrânia, os republicanos são anti-Ucrânia. Isso não é, lógico, o único motivo que os americanos votam, eles têm outras preocupações locais também, mas isso certamente é um ponto importante nessa história toda, né? E está aqui o anúncio da administração Biden, falando justamente que são direct drawdowns, ou seja, são equipamentos retirados do estoque das Forças Armadas Americanas. Não foi passado pelo Congresso, não precisa de orçamento para isso, foi direto tirado das Forças Americanas e enviados para a Ucrânia esse pacote de 250 milhões de armas e equipamentos, né? Aqui tem a informação, ó, NASAMS, né, que é munição para o sistema antiaéreo, Stinger, componentes de sistema de defesa antiaéreo, mais munição para o HIMARS, mais cápsulas de artilharia, enfim, um monte de outras coisas aqui, mais um grande pacote de ajuda aí para a Ucrânia, né? Bom, outra coisa curiosa, né? A questão dos F-16. A Ucrânia já recebeu, não recebeu ainda, quando é que chegam? E o Cláudio está dizendo aqui que oficialmente a Ucrânia não tem os F-16 ainda, mas se for necessário ela vai usar eles. Ou seja, provavelmente ela já recebeu esses aviões, né? Outra coisa curiosa aqui, ó, o rapaz aqui que é o Rockefeller, né, que é um ex-militar do Canadá, está dizendo aqui que, olha só, os F-16 talvez já estejam na Ucrânia. Alguém, por favor, explique para mim, como se eu tivesse 8 anos de idade, como um Su-34 foi derrubado perto de Mariupol, para eu não cair em tentação de dizer coisas que eu não deveria, né? É aquilo que eu falei para vocês mesmo, né? O fato do avião ter caído aqui perto de Mariupol, das duas uma, ou os ucranianos botaram um Patriot aqui perto, o que não faria muito sentido, né? Não sei, pode ser que sim, se eles tiverem muito Patriot, faria muito mais sentido botar aqui em Kharkiv, né? Mas enfim, de qualquer forma, a alternativa seria, ele foi derrubado por um F-16, né? Seria uma alternativa isso daqui. Enfim, o pessoal está na dúvida sobre isso, mas o mais provável é que seja uma dúvida que não vai ser esclarecida, não, né? Um dia a gente vai ficar vendo que um dia vai acontecer alguma coisa que inevitavelmente vai ser obrigado a dizer que tinha F-16 na Ucrânia, né? Aí não tem como fugir. Aí eles vão anunciar que os F-16 já estão lá, né? E olha só, Moscou está chateado aqui com Tóquio, está ameaçando Tóquio porque ele está fornecendo mais sistemas Patriot para Kiev, né?
Como o Zelensky disse, vamos receber vários sistemas Patriot. Olha só, o Japão decidiu fornecer para os Estados Unidos, aqui, ó, o governo japonês vai exportar sistemas de mísseis Patriot, baterias PAC-2, sistemas PAC-3 e coisa e tal. Ou seja, uma bateria Patriot que intercepta mísseis balísticos, o Japão vai enviar para os Estados Unidos fazer o que quiser com isso. Muito provavelmente vai alocar na Ucrânia essa bateria Patriot. O Japão está se preparando para se rearmar, ele certamente quer a ajuda americana para isso, então nada melhor do que ele ajudar os Estados Unidos também, enviando um dos Patriots lá para a Ucrânia. Excelente decisão do Japão, mais um Patriot. Para onde é que vai, a gente não sabe, né? Lógico, a essa altura ninguém mais fala, porque tem agora, a gente sabe que tem vários Patriots lá na Ucrânia. Quando tinha só um, a gente sabia que era em Kiev. Agora que tem um monte, ninguém sabe mais aonde exatamente eles estão, né? Bom, outro sistema de defesa antiaéreo que está funcionando, segundo o pessoal, é o Franken-Sam, que é uma inovação feita pelos americanos e ucranianos, juntando uma base aqui de um blindado ucraniano com um sistema de defesa antiaéreo. Interessante isso daqui, né? Tomara que funcione, que seja uma coisa positiva, que já esteja operando no campo de batalha. Se funciona, tá ótimo. Outra coisa é a produção do Beaver, aquele drone de fabricação ucraniana, que já estão sendo produzidos às dúzias e que devem ter mais de 1000 no ano que vem, segundo os fabricantes, né? Teve uma pesquisa de opinião pública na Ucrânia bem interessante que disse que 88% dos ucranianos acreditam na vitória da Ucrânia nessa guerra, sendo que 63% acreditam na vitória inequívoca, ou seja, aquela vitória completa, acabar com os russos completamente. Só 5% dos residentes têm alguma dúvida dessa vitória, né? Então, excelente notícia mostrar que os ucranianos estão unidos nisso daí, estão confiantes nessa vitória, e a propaganda russa, meu amigo, não fez nem cosquinha lá na Ucrânia também, porque tem propaganda russa na Ucrânia também, né? Infelizmente. Ah, isso aqui é muito engraçado, porque isso aqui lembrou um filme, né? Não sei se vocês viram um filme sobre a morte do Stalin, uma comédia que saiu há pouco tempo, muito engraçada mesmo. E nessa comédia tem uma cena, logo no início, a primeira cena do filme, né? Que o pessoal na rádio tá tocando uma gravação de uma música clássica e coisa e tal. E aí, em determinado momento, o cara da rádio recebe a ligação do Stalin, falando que queria a gravação daquela música. Ele quer o disco com a gravação daquela música, né? E aí o cara da rádio: mas como é que eu falo pro Stalin que a gente não gravou a música, né? Foi tocada no ar e acabou, né? Aí ele falou: não pode falar pro Stalin, não. Falar pro Stalin que não tem como, você tá morto, né? Aí o cara chama todo mundo, fala: não, agora vamos fazer tudo de novo. Lembra, você tem que aplaudir igual vocês aplaudiram da primeira vez, tem que ser igualzinho pro Stalin não perceber que foi tudo feito de novo para poder gravar a música, né? Olha só o que aconteceu lá na Rússia, exatamente uma mesma coisa. A Gazprom Media tinha gravado um show de final de ano, né? Só que algumas das pessoas que participaram, alguns dos artistas e coisa e tal, estavam numa festa que causou polêmica lá na Rússia, uma festa de gente pelada, né? Que causou polêmica lá na Rússia. Aí o que eles fizeram? Eles decidiram regravar a festa toda, regravar o especial de Natal todo, tirando esses artistas que estavam na festa, né? É bem típico de Stalin esse tipo de coisa da Rússia soviética, né? Bom, essa festa é isso daqui, ó, não é bem pelado, é com roupas provocantes e coisa e tal. Uma festa chique lá na Rússia e coisa e tal, que o pessoal fez, e com gente famosa, tá? Isso aqui é pessoal que é apresentador de televisão, artista famoso lá na Rússia e coisa e tal. E aí o pessoal não gostou disso daqui, né? Porque vocês sabem que a Rússia agora está num negócio de não, que temos que ser conservadores e não sei o que lá. Lorota, hipocrisia pura. Isso aqui é a verdade da Rússia. Não tem nada de conservador na Rússia no final das contas, né? Mas eles querem passar essa imagem para o Ocidente, e como fizeram essa festa aqui, cara, esse tipo de festa, não sei nem se teve coisa pornográfica aqui, mas a verdade é a seguinte: é todo mundo maior de idade? Foi todo mundo por livre e espontânea vontade? Não teve ninguém forçado lá? Atendidas essas duas condições, o que o pessoal está fazendo na festa? Eu não tô nem aí, meu amigo. Se fizeram um grande bacanal lá, eu não tô nem aí. Cada um vive a vida do jeito que achar melhor. Minha preocupação só é não ter menor de idade e não ter ninguém que tá lá forçado, obrigado aí, né? Não tendo essas duas coisas, meu amigo, o resto a pessoa foi de livre e espontânea vontade, faz o que quiser.
Aí fica a Rússia com esse negócio de agradar os conservadores aqui do mundo, né, dizendo que isso é uma coisa conservadora. Olha a palhaçada. Tiveram que regravar o especial de fim de ano por conta dessa lambança, né? Que coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.